Boa noite, meus amigos! Estamos recebendo nossa amiga Beth. Hoje o tema da noite é JK e o Novo Brasil. Mas antes da gente iniciar essa palestra maravilhosa sobre o JK, eu gostaria de pedir licença para vocês, que nós estamos com uma campanha muito importante. Quem puder colaborar conosco, cestas básicas, com cestas básicas, pode doar a cesta inteira ou pode doar um item que está aparecendo no vídeo. E artigos para o bazar, roupas, nós estamos precisando, calçados, assistência a gestantes, os necessitados, eles precisam de fraldas, do P ao GG. Local, horário para doações, de segunda e quarta, das 19 às 21 horas. Sexta-feira, das 13 às 15 horas, Casa Espírita de Gararmon, Rua Bolívia, 717, Parque das Nações, Santo André. Juntos fazemos a diferença. Muito obrigado pela atenção de vocês e fiquemos com a nossa amiga Beth. Gratidão, amiga. Volte mais vezes. Pessoal, amanhã nós vamos ter a palestra sobre o suicídio, não perca. LGBT, mais preconceito e suicídio. 2h30 da tarde, não percam, com a nossa irmã que está aqui, nossa amiga. É com você, amiga. Boa noite, amigos queridos. Hoje nós vamos falar de JK. É tão bom a gente saber um pouco da história do Brasil, conhecer o nosso passado, as nossas raízes. JK, Juscelino Kubitschek de Oliveira, nasceu no dia 12 de setembro de 1902 e faleceu no dia 22 de agosto de 1976. Ele foi médico, foi oficial da Polícia Militar de Minas Gerais e foi o 21º presidente do Brasil. Seu mandato foi de 1956 a 1961. Foi casado e teve 2 filhas. E o slogan do governo de JK era 50 anos em 5. Ele fez aliança com 6 partidos, construiu a nova capital federal, Brasília, que era um antigo projeto, né, para que se pudesse desenvolver o interior do país e também para que se pudesse integrar melhor as diferentes regiões do Brasil. E durante todo o seu mandato, o Brasil teve um grande desenvolvimento econômico e uma relativa estabilidade política. Então, o plano de governo era o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social. Por isso, ele foi chamado de o pai do Brasil moderno. Mas, concomitante a isso também, houve um aumento da dívida pública, tanto interna como externa, que causou um aumento da inflação, aumento de concentração de renda. Então, o dinheiro foi parar na mão dos ricos, os ricos ficaram mais ricos e houve um arroxo salarial. Em 1961, o JK foi sucedido pelo Jânio Quadros. Na época, não havia reeleição. Em 1964, houve o golpe militar, né? E JK foi acusado pelos militares, foi acusado de corrupção e de ser apoiado pelos comunistas. E aí ele teve o mandato cassado e seus direitos políticos suspensos. E ele foi como assim um exilado voluntário, ele escolheu um exílio voluntário e ficou uns anos nos Estados Unidos e também na Europa.
Em 1967, JK voltou definitivamente para o Brasil e lutou contra a ditadura militar. Ele até foi preso por isso, com, né, um pouco de tempo preso. Em 1975, expirou os 10 anos, né, de suspensão dos direitos políticos, e aí o Juscelino estava pensando em voltar para a política. Mas, no ano seguinte, em 1976, morreu num acidente de carro da Via Dutra, né, uma estrada que liga São Paulo e Rio de Janeiro, e até hoje há suspeitas de que o acidente foi provocado, que Juscelino Kubitschek foi assassinado, porque todas as provas são contraditórias, muitas notadamente forjadas, então a família também acredita que foi um acidente provocado, né? Porque ele estava querendo voltar para a política. Bom, mas o que marcou o governo JK? O plano de metas, o famoso plano de metas, que tinha 31 metas para serem cumpridas em 5 anos. 50 anos em 5, né? E essas 31 metas foram divididas em 5 grandes áreas. As metas 1 a 5 estavam destinadas a um planejamento de aumentar a produção de energia. Foram construídas hidrelétricas. Em 1963 foi inaugurada a primeira hidrelétrica do Brasil, a hidrelétrica de Furnas. Em 1961 foi inaugurada a refinaria Duque de Caxias, uma das maiores do mundo na época de sua construção. Essa refinaria produz, né? Gasolina, diesel, gás líquido, né? O GLP, lubrificantes, querosene de avião, entre outros produtos fundamentais para o desenvolvimento industrial e agrícola do Brasil. As metas 6 a 12 são destinadas ao transporte. Então, foi feita uma rede de transportes. As ferrovias ficaram meio esquecidas, mas construiu-se muitas rodovias e também o objetivo era construir portos, aeroportos, marinha mercante, porque com a presença das montadoras de automóveis no Brasil, que vieram, né, do exterior, era necessário, né, essa construção de rodovias. Então, houve um grande desenvolvimento de rodovias, enquanto que as ferrovias não receberam incentivos. As metas 13 a 18 referem-se à alimentação. Então, desenvolvimento da produção de trigo, de armazéns, de silos, a mecanização da agricultura, a construção de frigoríficos, a produção de fertilizantes, a construção de matadouros industriais. As metas 19 a 20 são as metas para a indústria de base. Então, para que houvesse um aumento de produção de aço, alumínio, cimento, papel e celulose, borracha, um aumento no número de indústrias automobilísticas, também a indústria naval, indústria mecânica e elétrica pesada. Com a chegada das multinacionais no Brasil, né, essas montadoras de automóveis, a produção industrial cresceu 80%. A meta 30 era a educação, mas essa educação técnica para formar mão de obra para a indústria. Energia, transporte e indústria de base receberam uma grande parte dos investimentos. E a alimentação e educação, não, receberam muito pouquinho, né? E a 33ª meta era a meta síntese de todas essas 30, né? Assim, junta tudo, essas 30. Por quê?
a 31ª meta, que é a construção de Brasília, integrava várias metas do plano de metas, né, com a construção de ferrovias, rodovias, aeroportos, produção de aço. Brasília era um projeto que vinha desde o século XIX. Foi José Bonifácio de Andrada e Silva, o patrono da independência do Brasil, que teve essa ideia. Na Constituição de 1891, também tinha sido prevista a construção de Brasília, mas foi JK que concretizou. O projeto arquitetônico ficou por conta de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. E como foi, né, essa construção? Os nordestinos migraram em massa para o centro-oeste em busca de emprego, eram os candangos, né? Então, esses nordestinos que trabalharam para a construção de Brasília foram chamados de candangos. Mas eles tinham péssimas condições de trabalho. As obras da construção de Brasília duraram 1000 dias, pouquíssimo, né? 3 anos para construir toda uma cidade. E finalmente foi fundada no dia 21 de abril de 1960, no dia do feriado de Tiradentes. E olha só, em 1987, a Unesco considerou Brasília Patrimônio Cultural da Humanidade. Bom, vamos falar agora de um livro escrito pelo jornalista Alexandre Nonato. O título do livro é JK e os bastidores da construção de Brasília. E Alexandre Nonato, ele fez um enorme levantamento de documentos, né, da época, do governo. Ele realizou 66 entrevistas, ele entrevistou os operários de Brasília, e entrevistou os familiares de Juscelino Kubitschek, e ele também utilizou métodos da conscientologia. Conscientologia, esse método, ele foi desenvolvido por Valdo Vieira. Valdo Vieira é aquele médium que escreveu vários livros junto com Chico Xavier. E o Valdo Vieira é que desenvolveu esse estudo chamado projeciologia, né? Que é a projeção astral, ou viagem astral, ou desdobramento consciente. Então, o Alexandre Nonato, ele fez, né, todo esse curso, ele se desenvolveu nessa área, e ele também fez desdobramentos conscientes, né, e trouxe informações da espiritualidade para escrever esse livro, JK e os bastidores da construção de Brasília. E aí, o que escreve Alexandre Nonato nesse livro? Que Juscelino era uma pessoa afável, cordial, bem-humorado. Por isso ele foi considerado o primeiro e último presidente alegre do Brasil. Ele era católico, mas simpatizante do espiritismo. Inclusive, ele tinha amizade com Chico Xavier e José Arigó, né? O grande médium de cura, José Arigó. Tem até um filme na Netflix sobre a vida de José Arigó. Fantástico esse filme. E o JK se correspondia com Chico Xavier. Ele fazia perguntas sobre a construção de Brasília e recebia cartas psicografadas de Chico Xavier, escritas por espíritos ligados à política brasileira, que orientavam a construção da nova capital. E agora, no plano espiritual, escreve Alexandre Nonato, JK continua amparando os trabalhos realizados em Brasília. E, inclusive, assim, corroborando, né, que JK continua lá da espiritualidade trabalhando pela política brasileira. Houve, por ocasião da comemoração dos 50 anos da fundação de Brasília,
em 2010, ó, faz 14 anos, né? Realizou-se o terceiro Congresso Espírita Brasileiro, Congresso Espírita. E durante esse congresso, né, vários oradores renomados falaram. Durante esse congresso, o médium Wagner Gomes da Paixão psicografou uma mensagem de JK. Eu já li um livro do Wagner Gomes da Paixão, psicografado, é muito bom mesmo. E aí, ele psicografou a mensagem de JK durante esse congresso e depois leu. Quem estiver interessado, procura lá na internet. Coloca lá, Terceiro Congresso Espírita Brasileiro, ou Mensagem de JK, e aí né, pelo YouTube, e aí vem esse vídeo, né? Um vídeo de 5 minutos. E a mensagem tem por título Brasil para Jesus. Olha que bonito, né? É JK escrevendo para os espíritas e para todos os brasileiros, né? Mas nesse terceiro Congresso Espírita que foi feito em Brasília, em 2010. Então, vamos ler aqui a mensagem de JK. É longa, né? É longa, porque o vídeo tem 5 minutos, mas é muito profunda e muito instrutiva. Escreve o Juscelino Kubitschek, né? Lá do plano espiritual, pela mediunidade do Wagner Gomes da Paixão. As experiências políticas são irmãs gêmeas do sacerdócio religioso, quando os princípios éticos morais norteiam seus movimentos na esfera da governança representativa e da harmonização dos interesses sociais. Olha só, ele equipara, né, o mandato político ao sacerdócio religioso. Isso, se o político ele está fundamentado em princípios ético-morais, né? Para que, procurando a harmonização dos interesses sociais, né? Procurando atender às necessidades das várias partes da sociedade, dos vários segmentos. Continuando, um homem à frente do poder representativo ainda que não valorize isso, um convidado da vida ao exercício da fraternidade. Então, olha aqui o político, o presidente, o governante, o governador, aquele que está à frente do poder representativo, ele está sendo convidado por Deus, para exercer a fraternidade, né? Para exercer uma política que vise atender os interesses de todos. A evolução nos define passos substanciosos e imbricados às conquistas cidadãs e pelas ciências políticas, o plano excelso de Deus se patenteia no bem de todos. Quer dizer, a evolução nos define passos substanciosos, a gente está sempre evoluindo, né? Às vezes mais rápido, às vezes mais devagarzinho, e esses passos evolutivos estão imbricados, né? Estão, assim, misturados com as conquistas de cidadania e também pelas políticas, pelas ciências políticas, né? Então, o que ele está falando aqui? As conquistas de cidadania, as ciências políticas, tudo está tão imbricado na evolução de todos nós, que é um plano de Deus para o bem de todos. Só que tem, né, aqueles que exercem a política com honradez, com boa intenção, e é um missionário do plano maior, enquanto que tem aquele que sucumbe, né? Só pensa nos interesses pessoais.
Na história, vultos são estudados e seus feitos em todas as direções são notas de uma composição sinfônica, às vezes dissonantes, se, como instrumentos, não afinam com o que ditam as necessidades do momento e sua consciência. Então, muitas personalidades famosas da história da humanidade são estudadas, e só que muitos deles não estiveram afinados com a grande sinfonia do projeto de Deus. Eles eram notas dissonantes, né? Eles não procuravam harmonizar-se com o plano divino. Eles foram instrumentos que não se afinaram com as necessidades do momento, a necessidade da população, e também não se afinaram com a sua consciência. Que as leis de Deus estão na nossa consciência, mas muitos, né, não querem ouvir sua consciência. Então, esses grandes vultos da história, que acabaram usando mal o seu poder político, eles foram notas dissonantes da sinfonia, né, da sinfonia de Deus, e também eles não atenderam às necessidades né, da população e também não ouviram suas consciências. Seguindo aqui a escrita de JK. Mas, ainda que o descaso e o interesse pessoal sejam o padrão do líder, mesmo as provas de que se faz portador terminam por amadurecer as sociedades que dirige, por conta do sobrepeso imposto às gentes. Então, né, muitos políticos, ao longo da história da humanidade, imperadores, reis, tiranos, muitos presidentes, eles tiveram um descaso para com a justiça social, para com a necessidade da população. O que contou foi, para eles, foi o interesse pessoal. E, e aí eles trouxeram grandes provas, né, para aquela população. Então, aquela população não recebeu a atenção necessária, ficaram sem emprego, o arroxo salarial, ou a falta de cuidado com a saúde. Então, a população acabou sofrendo por conta desses maus governantes. Mas, diz aqui JK, mesmo essas provas impostas, né, à população, às sociedades, pelos governantes que as dirigiram, acabaram por amadurecer essas sociedades, né? Por exemplo, uma taxação de impostos muito grande, né? Então, eles acabaram amadurecendo por conta do sofrimento. É como a gente ouve aquela frase: Deus escreve certo por linhas tortas, né? Então, esses governantes estavam escrevendo por linhas tortas, mas de todo mal veio um bem, né? Surgiu bem, e no fim acabou repercutindo na evolução espiritual da população, daqueles que passaram por essas dificuldades. E escreve ainda, né, JK, da Roma imperial, infelizmente, sossobrada no pântano das ambições e loucuras passionais, até nossos dias em que o Brasil se agiganta como potência em todos os sentidos, a ação do Criador pode ser sentida e observada pelas características mesmas dos povos e dos conterrâneos que nos perfazem a família terrestre diante dele, Deus. Então, aqui ele cita o Império Romano, né, e que, infelizmente, sossobrou, afundou, né, por conta das ambições e loucuras dos seus dirigentes, dos imperadores, dos generais, dos centuriões, dos senadores, né?
ambição e loucuras passionais, né? Aquela ânsia de poder, ele fala assim, desde aquele tempo até os nossos dias, chegando agora, né, no momento, era 2010 que ele escreveu isso, em que o Brasil se agiganta como potência em todos os sentidos, e a ação de Deus pode ser sentida e observada pelas características dos povos, né, e que habitam esse país. Nos 50 anos de Brasília, nós, os espíritos que amamos o projeto das alturas, né, eles estão lá nas alturas, amando o projeto de consolidação política lá em Brasília, né, e também a construção de Brasília. Então, nós, os espíritos que amamos o projeto das alturas, então materializado com o nosso auxílio imperfeito, porque foi graças a Juscelino Kubitschek que o projeto de Brasília se concretizou. E ele humildemente fala, né, que Brasília foi materializado com o seu auxílio imperfeito. Ainda nos movimentamos, quer dizer, eles continuam trabalhando lá da espiritualidade em prol do Brasil. Ainda nos movimentamos para que ele, né, atinja a sua plenitude, esse projeto, né, nacional, augurando, desejando ao coração do mundo e pátria do Evangelho um vigoroso sinal dos tempos novos da regeneração. Então, aqui, Juscelino Kubitschek, né, ele se refere a essa expressão cunhada por Humberto de Campos, no livro que tem esse mesmo nome, Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, né? Então, ele deseja que nosso país, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, seja um sinal dos tempos novos da regeneração, né? Que haja, assim, a vida da Boa Nova, a Boa Nova de Jesus, né? O Evangelho redivivo. E segue ainda. Os modernos imperadores e seus áulicos, né, os seus súditos, não impedirão o avanço moral e material que o Senhor consagrou pela força do ideal e da fé, do trabalho e da elevação. Olha, ele citou os imperadores romanos, os dirigentes lá da Roma Imperial. E aí, o que ele fala? Esses modernos imperadores, quer dizer, muitos deles estariam reencarnados no Brasil, e como naquela época eles só sobraram, eles afundaram, eles foram derrotados pela própria ambição, pela ânsia de poder, aqui, esses modernos imperadores não impedirão o avanço moral e material que Deus, né, pela força do ideal da fé e do trabalho e da elevação, assim, deseja para o Brasil. Então, aqui esses modernos imperadores são aqueles que atrapalham o progresso da nação, aqueles que eventualmente até estão na política, mas são retrógrados. Eles não têm um ideal de fraternidade. Eles visam só os seus próprios interesses, como no começo da psicografia traz JK. Então, a gente pode entender que esses modernos imperadores seriam aqueles, né, imperadores que reencarnaram, ou outros que agem como aqueles imperadores do passado, né, cheios de corrupção. As caravanas do amor alcançam novas paisagens de serviço e influência, e toda árvore que o Senhor não plantou será arrancada com raízes. Então, apesar, né, dessa influência negativa daqueles que querem atrapalhar o desenvolvimento, o progresso do Brasil, apesar disso, existem as caravanas do amor. São espíritos de luz que trabalham, né, e influenciam aqui aqueles de boa vontade.
E toda árvore que o Senhor não plantou será arrancada com raízes. Quer dizer, o mal não vai permanecer para sempre, né? Um dia eles serão afastados. A descrença e o pessimismo nunca edificaram nada, mas a inspiração do bem e do trabalho, ainda que isolado, são forças que invocam as mais sublimes e poderosas energias do universo. Então, mesmo que alguém trabalhe sozinho, inspirado pelo bem, que trabalhe, né, em prol do bem, ele tem uma energia poderosa, porque ele é secundado, assessorado, sustentado pelas energias do universo, pelas energias do bem. Nada há por efeito do acaso. Toda obra é fruto do tempo e de circunstâncias, aproveitando disposições e valores em conjugação sábia e sazonada. Nada acontece por acaso, né? Tudo é uma consequência do passado, porque também as nações têm o seu karma coletivo, e tudo vem no seu devido tempo, né? Ele fala assim, são valores em conjugação sábia e sazonada, né? Tudo tem o seu tempo de amadurecimento. Assim, há meio século, Brasília fora entregue ao povo do Brasil, um passo gigante e abençoado por Deus, a sinalizar os novos tempos, né? Esse, esse tempo de nova era, de mundo de transição, a caminho do mundo de regeneração. As comemorações desta hora, né, 50 anos de fundação de Brasília, naquela época, as comemorações dessa hora traz o exemplo cristão de Chico Xavier para o Planalto Central. Então, ele está lembrando, né, de toda a obra de Chico Xavier, da vivência de Chico Xavier. É o presente mais sublime que nossa cidade, nossa gente recebe, pois, sem o selo vibratório do amor ensinado por Jesus, nenhum empreendimento conquista alma e efetividade. Então, ele aqui está dizendo, né, que foi um presente imenso Chico Xavier ter reencarnado no Brasil e ter trazido toda aquela obra maravilhosa, e me trouxe o selo vibratório do amor ensinado por Jesus, porque nenhum empreendimento conquista alma e nenhum empreendimento dá certo, né? Nem conquista alma, nem efetividade, né? Fica vazio, sem o amor ensinado por Jesus, que é a fraternidade universal, a justiça social, né? A solidariedade, tudo, as conquistas são efêmeras, não duram. É uma conquista sem alma e sem efetividade. O Brasil, como nação florescente, portentosa, né? Uma nação grandiosa, por sua natureza física e espiritual, desabrocha no colo fecundo do espiritismo, né? Porque Brasil é a nação que tem mais espíritas no mundo inteiro. Então, olha, o Brasil, como nação florescente e portentosa por sua natureza física, porque o Brasil é lindo, tem uma natureza maravilhosa, e por sua natureza espiritual, né? Porque aqui, olha, nós somos um povo espiritualizado, e aí o Brasil desabrocha no colo fecundo do Espiritismo, que revive o Evangelho. E Francisco Cândido Xavier é, dentre incontáveis cidadãos nobres e iluminados, o fidedigno representante do que pode e merece esse solo varonil. Está dizendo que Xavier é um representante do Brasil lá na espiritualidade,
O Brasil caminha para Jesus em todas as áreas de realização. Um povo a se engrandecer e participar, cantará em trabalho perseverante e idealismo genuinamente cristão. A concórdia e a confiança, bendizendo a Deus e o seu Cristo pela caridade universal. Deus abençoe Brasília e faça a nossa gente feliz. J. Que bonito, né? Aqui ele cita Chico Xavier, fala de Jesus, fala de Deus, lembra Humberto de Campos, que o Brasil, né, coração do mundo e pátria do Evangelho, mas precisamos fazer por merecer ser esse país, né? Esse país grandioso, espiritualizado, que acolhe todos os povos, por isso que é coração do mundo. E pátria do Evangelho é um país, né, que trouxe, que acolheu a doutrina espírita da França para cá. Então, amigos queridos, façamos uma vibração pelo nosso país, façamos uma vibração por Brasília e também pelas nossas cidades, vibremos por todos os governantes, né, de cada cantinho da nossa nação, vibremos por todos esses espíritos iluminados que estão ligados à política nacional, colaborando para o engrandecimento, né, da nossa nação. Vibremos por nós que aqui estamos, pelos nossos familiares, vibremos por todos os trabalhadores do SEAC, encarnados e desencarnados, e vibremos também por aqueles que ainda estão desviados do caminho do bem, por aqueles que estão passando por situações difíceis, seja daqui do plano da matéria ou do plano espiritual. Senhor Jesus, obrigada por termos a oportunidade de estarmos aqui nesse país tão grandioso, tão lindo. Abençoa todos nós, todos os dirigentes, todos os cidadãos, e que possamos trilhar a nossa caminhada com muito amor no coração, buscando essa caridade universal que foi lembrada por Juscelino Kubitschek. Que assim seja. Então, amigos queridos, muito obrigada e uma boa noite.